ter solução. Tem um enigma que junta aviação e navio, né? Que vocês vão falar que não é enigma. Que o pessoal tá pedindo bastante aqui no chat, né? Qual que é? Triângulo das Bermudas? Não. Mantenha o mistério. Não quero que vocês tirem isso de nós. É um lugar misterioso. Não é. Mas qual que é a história? Por que começou essa história? É lenda, Porque lenda. não tinha celular na época, não tinha Mas teve muito GPS. acidente lá mesmo? Teve acidente lá, como tem acidente em qualquer canto do mundo. Lá não é entendeu? especialmente... O que acontece é que ali, por exemplo, na parte marítima, ali é uma rota de navegação muito intensa. Navega-se muito naquela região. E o tempo não é lá essas coisas. Você tá no meio do Equador. É uma área sujeita aos furacões, né? Onde nascem os furacões? Eu escrevi o livro Onde Morrem os Aviões. Eu posso escrever Onde Nascem os Furacões. Que é lá. Então, assim, você tem uma combinação. Uma área de navegação crítica, principalmente em certa época do ano, uma área de navegação intensa, então é normal que tenha maior número de acidentes do que numa área onde se navega pouco, tá? E aí teve um espertalhão que resolveu criar o Triângulo das Mas Bermudas. a aviação também tem acidentes lá? Tem um dos casos que ele defende é exatamente era uma flotilha que sumiu de aviões? Uma esquadrilha inteira sumiu. Exatamente. Porra, uma esquadrilha inteira sumiu no meio do Triângulo das Bermudas. Só pode ser alienígena. Aí criou-se... E aí o que foi? E na verdade o que ele queria era vender livro, né? Ele escreveu um livro chamado Triângulo das Bermudas. Essa marcação, qual que é o Triângulo das Bermudas? Sim, pega um Porto Rico, Bermudas, os três vértices, né? Mas tem alguma coisa misteriosa? Não. Assim? Tudo é meio... Tem resposta lá. Tem nada misterioso. Tudo resposta. Ô, gente, me ajuda também. Tem nada misterioso? Não tem alguma coisa que sumiu e apareceu depois de outro lugar? Não. Só do filme do Spielberg. Olha lá o triângulo lá. Não tem nada. Não, mas Porto é Rico. muito legal essas lendas que criam em volta, assim, porque a aviação tem também dessas lendas, o setor naval tem essas lendas. E geram filmes fantásticos, como Twilight Zone, do Spielberg, que... Pô, os caras que são abduzidos e aparecem em outro lugar. Sempre me perguntam no Triângulo das Bermudas, em todo lugar que eu vou, e eu sempre falo a mesma coisa. Não, isso é lenda, não existe nada. O livro ficou muito famoso? Sim. O livro do Eric von Däniken? Não é do Von Däniken, não. Eu não lembro quem que é, mas o cara escreveu. O livro criou o mito, né, do Triângulo das Bermudas. Sempre me perguntam, e eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, isso é mentira, não existe. Por que hoje não some mais nada lá? E o tempo tá muito pior hoje do que era naquela época, a meteorologia. Tem uma outra... Tem um equivalente perto do Japão, tem um equivalente. Também? Chamado Mar do Diabo lá, que eles dizem que é uma área eletromagnética, qualquer coisa, mas é tudo mentira também, não tem nada disso. O lance lá qual é um mar perigoso? Não, o que sim. Aconteceram vários naufrágios lá. O que eles descobriram lá nessa região do Mar do Diabo é que, na verdade, eles tinham um vulcão submerso. De vez em quando esse bicho entrava em erupção e dava uma sacudida lá, né, causava alguns naufrágios. Mas sempre essa tem uma frota explicação. inteira de avião que sumiu é porque o instrumento do avião do líder pifou. E todo mundo seguiu o líder. Olha lá, ó. Esse daí que é do diabo aí? Ó. Talvez seja. Então talvez aí seja. que provavelmente tá o Godzilla. Esse negócio que você falou agora é interessante, né? Tá todo mundo seguindo o líder errou o caminho, todo mundo erra, né? Você sabe que aconteceu isso na costa americana? Na Segunda Guerra Mundial aconteceu isso com uma frota de navios militares americanos. Era um comboio, 7 ou 8 navios grandes que estavam seguindo o navio líder. E o navio líder errou uma entrada da navegação, entrou numa área perigosa e tinha um nevoeiro bárbaro, todo mundo só seguia a luz do outro. Afundaram os 8 navios. Ali na costa da Califórnia foi isso. Porque estavam seguindo o líder e o líder errou. Tem uma outra lenda aí que eu vivo recebendo e-mail disso aí, as pessoas acreditam, cara, e perguntam assim, mas isso aqui é verdade mesmo? Aconteceu? Que é de um voo da Panam, que saiu de Miami e pousou 46 anos depois na Venezuela. Não viu isso, não? Não, mas vai mudando assim, muda o país de onde decolou, de onde pousou, mas é a mesma história assim. E aí quando entraram no avião, aí só tinha esqueleto dentro do avião, e aí, mas o avião decola de novo. Nossa. Sabe, umas histórias Tem assim. um seriado que é assim também. Acho que é Manifesto. Manifesto. Eu comecei a assistir, aí veio a pandemia, eles pararam de fazer. Aí... No passado, na navegação, teve casos reais de barcos que foram encontrados com esqueletos só. Inclusive gente congelada, mas isso era por causa do mau tempo, exatamente.
Morreu congelado ali. Antigamente eles se amarravam no mastro quando o mar ficava muito ruim, para não cair no mar, eles se amarravam no mastro para aguentar, né? E teve alguns casos que esses barcos, depois, passado tudo isso, foram encontrados ainda com os esqueletos amarrados lá no mastro, congelado. E tem histórias de navio fantasma também, né? Navio que desaparece, então, depois. todos esses que envolvem mortes misteriosas, assim, o pessoal apelida de barco fantasma, né? Embora o barco fantasma é uma lenda como o holandês voador também, que é outra lenda, o Fly Dutchman, que é um barco que nunca existiu. Mas o termo fantasma faz parte aí do fascínio. Piratas do Caribe também não existia? Pô, aí vai acabar. Não, existiram piratas, mas não o personagem do Johnny Depp. Mas os barcos fantasmas, sim, são muito citados. Assim. Tem uma série... E o mar favorece esse tipo de coisa, né? Porque acontece coisa lá que você não sabe o que aconteceu. O cara parece morto num barco, por exemplo, sozinho. O cara sai sozinho com... Não tem caixa preta. Não tem caixa preta, não tem caixa preta, não tem satélite, não tem câmera de vigilância, não tem nada. Pô, tem um filme que é um casal que tá no veleiro e eles... É um filme baseado numa história real. Eu sei qual que é. E eles ficam à deriva. É a Tami. Isso. Mas o filme tem um plot twist do cacete, né? Porque ela... Tu assistiu esse filme? Assisti. Então não vou botar pros caras, vai assistir também. Chama-se A Deriva, né? Essa história é real. É real? É real. Então ela imaginou que o cara tava vivo. Ela é real, a história é real. Ela tá viva, inclusive. Até hoje. Ela veio com um namorado. Ela não era do mar. O namorado era um capitão, era um skipper. E eles estavam na Polinésia e ofereceram para eles um serviço que era levar um barco da Polinésia para San Diego. Isso, eles aceitaram e foram no veleiro, um veleiro bacana, tal coisa. Mas no meio eles pegaram um tufão, né? Um furacão no Pacífico, chama de tufão. Eles pegaram um tufão e como ela não era habituada, ele mandou que ela ficasse dentro da cabine e ele ficava lá fora tentando conduzir o barco naquela situação. Só que ele foi levado por uma onda, a onda entrou e levou ele embora, arrebentou o cinto de segurança e foi levado embora. E ela só foi descobrir que estava sozinha no barco no dia seguinte, quando ela saiu e não viu o namorado lá fora, e ela entrou em pânico, assim, surtou. Ficou 2 ou 3 dias sem saber o que fazer, porque ela não sabia navegar. Ela era só uma passageira lá. E de repente ela estava num barco avariado, que não tinha mastro, porque perdeu o mastro, sem saber o que fazer. E aí ela fez um livro sobre isso, e no filme mostra isso também, ela conta que ela começou a ouvir instruções dele, vindo de algum lugar, o que fazer. E ela começou a fazer um procedimento de emergência, que segundo ela não conhecia até então, que é criar uma vela de fortuna, que é improvisar uma vela no barco para tentar dar alguma direção. E, por fim, ela foi parar no Havaí, sozinha, com um barco danificado, sem mastro, sem vela, de verdade, e se salvou. Foi resgatada próximo do Havaí, viva. Ela chama-se Tammy Ashcroft, se não me engano o nome dela. E aí fizeram o filme e a história realmente é essa mesmo. Não tem muito romance no filme, não. A história realmente foi impressionante. Teve a Juliane Kopke no avião, no Electra, que no meio da Amazônia lá, boliviana, parece que o avião tinha um vazamento na asa de combustível e teve um lightning strike e o avião explodiu em voo, um raio. E a cadeira, ela tava sentada, tava ela e a mãe dela na fileira. História, muito boa. E foi ejetado o assento dela. A mãe dela morreu e o assento caiu em cima de uma árvore. Ela foi amortecida. E ela foi amortecida pela copa da árvore. Pela copa da árvore. Todo mundo morreu nesse acidente e ela... Milagrosamente. E aí, toda ferida. Dias caminhando na mata, não foi? Tira o cinto, né? E desce. E começou toda essa história de... Aí ela achava óleo. Achou um acampamento. Porque assim, tu tá ferido no meio da floresta, o que vai vir de inseto pra infeccionar você é gigantesco. Aí ela achou um acampamento abandonado e aí ela pegou óleo e esfregava na pele, porque parece que os pais dela eram biólogos. Então ela sempre foi envolvida, e ela tinha 16 anos, assim, bem novinha.
Então ela tinha uns conhecimentos assim de tipo sobrevivência, sabe, na selva. E ela ficou sei lá, quase um mês na selva até ser resgatada como a única sobrevivente do acidente. Mas imagina, ela tá sentada na poltrona, ela foi ejetada, presa na poltrona. Né? E sobreviveu. Caiu lá de cima e caiu na copa da árvore e aí amorteceu a queda Tem uma dela. história fantástica. Teve uma mulher, essa é o recorde de altitude. Ela estava num avião comercial, ela era comissária de bordo, e o avião foi atentado terrorista e explodiram o avião em voo de cruzeiro. E ela estava no local que ela estava na Galley, ela foi jogada para uma posição da Galley que cozinha. Criou tipo, Cozinha. a Galley é a cozinha do avião. Que criou uma espécie de arrasto que diminuía um pouco a velocidade com que ela estava caindo. Ela também caiu em terreno macio e sobreviveu. Como assim? Caiu de 10 quilômetros. Não faz sentido, cara. Essa, a Juliane Kopp, que ela ficou legal, de boa. Essa comissária, ela sofreu a síndrome da única sobrevivente. Mas ela se quebrou toda também. Ela teve umas O fraturas. que é a assim. síndrome da única sobrevivente? É Se quando você perguntar começa a por se quê, questionar assim, por que eu fui escolhido? Por que Ela todo começa mundo- a se culpar por ter sobrevivido. por ter sobrevivido? Porque todo mundo tá sofrendo, menos ela. E aí você fica com uma culpa assim de por que eu sobrevivi? Inclusive ela morreu de depressão muitos anos depois, mas nunca se recuperou do acidente. Cara, isso é em 10 mil metros. Impressionante, E né? tem aquela história famosa do... Do ladrão. Não, do cara que é encontrado morto em cima de uma árvore num lugar que tava pegando fogo. Lá em cima. Sabe dessa? Sim, Tem que era um um mergulhador. É um mergulhador que que tá tava- no lago. Sim. Tá pegando fogo na floresta, vem um hidroavião, pega Cara. aquela água, pega ele sem querer, joga ele e ele morreu, acho que do coração, né? Com o neoprene, ele foi achado com o foi achado neoprene de morto em cima mergulhador. de uma árvore, cara. Exatamente. Imagina a chance disso acontecer. Imagina o azar do Exatamente. cara. É. E tem Não aquele entendendo nada, né? E tem aquele caso famoso também que eu esqueci. O primeiro nome dele, eles geralmente botam a letra. Mas era um cara que sequestrou um avião nos Estados Unidos, desviou o avião, pediu o resgate. E junto com o resgate ele pediu algumas coisas. Uma delas eram 3 paraquedas. Ah, Você conhece, né? conheço. Conhece? Outra melhor do que eu. Vamos lá. Não. Porque tem até a série aí do Loki, que é, como é o nome do J... Isso, é uma letra. É. Eu esqueci. Pois é. Loki. Os caras vão falar, fala aí no chat aí qual que é o... Alguém vai lembrar. Vai lembrar aí. Enquanto isso, conta a história do... Sabia que teve um avião que uma vez bateu num peixe? Em voo. Em voo? Em voo. Essa eu não sei. Como assim? Porque avião tem bird strike, né? Que é bater em pássaro. E esse foi no Alasca. D.B. Cooper? Isso, D.B. Cooper. Isso, D.B. D.B. Cooper. Ele A gente já volta no D.B. Cooper, vamos ver só o peixe. é um avião da Alaska Air. Que, inclusive, ainda hoje, ele é pintado em comemoração a esse evento que aconteceu. Tinha um inspetor do FAA, o piloto estava em cheque. E aí eles vão decolar de Juneau, no Alasca. E aí tava uma mudança de tempo, assim, aí eles mudam a direção de decolagem. E aí o copiloto fala assim, atenção que tem uns pássaros ali, ó. E eles tinham visto umas águias voando, né? E aí eles decolam. E aí de repente escuta assim, puf! Bateu. Aí o comandante olha pro copiloto e fala, você viu o que eu vi? E o inspetor da FAA tá ali, né, também. E ele falou, pô, agora a gente vai ter que pousar em algum lugar pra fazer uma inspeção, porque alguma coisa bateu no avião mesmo. E aí eles pousam. E aí quando vai investigar, e tem lá o resto do peixe que bateu no avião. O peixe pulou. Não, essas águias que estavam Tava levando peixe. Tava levando na peixe. garra. E aí quando viram o avião, ela se assustou com o avião, soltou. E bateu no avião. Cara, que maravilha. A humanidade é maravilhosa. A história da humanidade. Não tem história também da vaca que caiu em cima do cara que tava... Sim, que gerou até um filme, né? O Conto Chinês é o filme. Conto Chinês, a com Não o conheço essa Darim. aí. Do Darim, é um filme argentino. Não O conheço. cara tá no barquinho dele e é morto porque caiu uma vaca. Caiu uma vaca em cima dele. Mas qual é a Eu história? vou pedir licença que eu preciso ir Vai lá. ali, mas já vou. Mas você sabe a história? Que era um carregamento de... que estavam levando a vaca? É o de um acidente aéreo? É. Ah, isso eu sei. Qual que é? Não sei se é o mesmo, mas teve Tá. um acidente que tinha um carregamento de animais, daqueles eram levados em pé mesmo. E por que caiu? Puta aí.
Deixa eu ver se eu lembro. Caiu porque o balanceamento de carga tava todo errado naquele avião e ainda deu uma pane. Onde que foi esse acidente, cara? Eu não lembro. Vamos dar uma procurada lá. E aí caiu uma vaca em cima do caminhão, né? Não, é que você falou do barco. Aí, então, mas aí, de repente, transformaram pra filme, né? Spin-off. Spin-off. Mas tem história, cara. Mas tem chuva de peixe também, já, em cidade, de chuva de peixe também. Tem umas coisas absurdas, assim, foram levados, não sei porquê e tal. E o DB Cooper é aquele, né? O do sequestro. O cara... Ele nunca foi encontrado. Ele fez um seguro de vida pra mulher, aí ele compra uma passagem só de ida, ele embarca no avião, e aí, durante o voo, vem uma comissária perguntar se ele quer alguma coisa, aí ele abre uma valise que ele tá com ela no colo e fala pra ela, tem uma bomba aqui. E aí, a partir daquele momento, o avião tá sequestrado. E aí ele pousa num lugar, nesse lugar que pousa, aí começa as negociações. O que ele queria? Ele queria 3 paraquedas, porque ele não... Isso servia para 2 coisas. Primeiro, ninguém sabe quantas pessoas estão sequestrando o avião. Os negociadores não sabem. E segundo, quando ele pede 3, ele sabe que podem sacanear os paraquedas. O cara vai saltar com paraquedas e a terceira é, mas por que o cara precisa de um paraquedas num avião comercial? E aí, dão os paraquedas, dão esses não sei quanto de dinheiro, milhares de dólares lá numa valise para ele. E isso é tudo embarcado, ele desembarca os passageiros, essa era a negociação, e vai só com a tripulação inteira. E parece que ele fala alguma coisa assim, tipo, quem vai usar paraquedas não sou só eu, vai tripulante também. Aí que é pra já garantir que não vão cortar as cordinhas do paraquedas. E aí decola já meio de noite, assim, com tempo ruim. Aí ele pede pra tripulação voar abaixo. E ele tinha o conhecimento de como que abria a porta traseira de um Boeing 727, que tem uma escada em voo. Nossa. Porque essa porta não abre normalmente em voo. Mas ele tinha o conhecimento disso. Então ele ou foi mecânico de avião ou foi algum tripulante. E aí ele abre essa porta, ele pega essa valise de dinheiro e ele se lança com paraquedas. Sozinho, no meio da noite, num lugar assim, tipo, quase deserto. E aí os tripulantes voltam com o avião e aí começa a caça pelo cara e até hoje não acharam nem dinheiro, nem paraquedas. Nem sabe se ele morreu ou tá vivo. E aí tem várias teorias de conspiração aí. Tem até uma série, né, do DB Cooper. Parece que ele tenta falar considerado o único sequestro que nunca foi explicado assim totalmente, né? E aí tem gente que fala assim, não, é aquele cara ali. Aí, eu não assisti essa série. Exatamente. Eu assistir pra ver. Foi visto em vários lugares, né? Aí diz que acharam porque as notas eram todas marcadas. Ah, tem isso então. Quando o FBI deu as notas, ele sabia a numeração de todas as notas. E nunca foi usada uma nota com aquela numeração. Essa história é intrigante. Talvez o cara tenha morrido. Foi só isso. E num lugar ninguém achou. Mas aí o imaginário popular é sempre... Pô, o cara pular, saltar de paraquedas à noite, né? Não, mas ele com tinha tempo ruim. Ele tinha tudo planejado, tinha tudo certinho. O que ele falou, ele sabia como abrir a porta, né? Pô. Impressionante. E tem histórias também do Estreito de Magalhães também. Todo mundo fala que é um lugar terrível lá pra atravessar. Não o Estreito de Magalhães, mas o Cabo Horn, a ponta. O Cabo Horn? O Estreito, na verdade, é um atalho que é uma alternativa para você não pegar o Cabo Horn, né? Então, o Cabo Horn é uma ponta, mas aqui tem um estreito que você pode cruzar. O Estreito de Magalhães é entre a Terra do Fogo e a pontinha. Exatamente. Não que seja muito fácil. Não que seja muito fácil, porque venta pra caramba. Eu atravessei numa ferry boat, uma balsa lá, é bem punk para parar. Venta muito, né? Venta muito. Mas a ponta do... A história, porque chama Terra do Fogo, é louco, né? Que os caras que estavam no Estreito de Magalhães vinham aquelas fogueiras altas dos nativos lá. Dos nativos, né? Exatamente. Chamou de Terra dos Patagônias. Por isso que é Patagônia. E o Cabo Horn, que é a ponta da América do Sul, né? Onde o Atlântico encontra, digamos, o Pacífico, assim, que é dali até a Antártica, é o lugar mais próximo, mas imagina, é um canal, que é o Estreito de Drake.
E é como se fosse um ralo. Então imagina toda a água, 2 oceanos se encontram no lugar, um lugar fica uma máquina de lavar roupa ali, né? E o Cabo Horn Mas é possível de atravessar. Sim, atravessa-se com alguma frequência, especialmente no verão. Lá? Sim, várias vezes. O Ami teve várias vezes na Antártica atravessando. Deixa eu entender aí. Então, vamos lá. O Cabo Horn está bem na ponta aqui onde acaba a Terra. Esse é o Cabo Horn. Tem um farol e tudo mais, né? O Estreito de Magalhães que você fala está ali em cima. Tá. Que atravessa Pontilhado Punta Arenas, exatamente. E o Beagle, o canal de Beagle tá... É esse aqui de baixo de Ushuaia. Tá. Esse é Beagle. Você foi lá em Ushuaia, né? Fui de carro daqui até lá. Eita. Brava. Lembra do Brava? Da Fiat? Lembra, tinha de Brava. Não sabia de nada da vida. Falei, vou de Brava. Não tinha celular, não tinha nada. Falei, o que pode acontecer de ruim? Se fosse de maré, aí você ia conhecer a Terra do Fogo, realmente. Exato. Foi uma Kombi, né? E antigamente, quando não época? tinha o canal do Panamá, Tinha que descer até aqui. ele tinha que passar por aí. Sim. Um barco que saísse de Nova York para ir para Califórnia, por exemplo, ele descia até o final da América do Sul, dobrava e subia. Por isso é que de cada 10 que saía de lá, só chegava 5, porque os outros 5 ficavam pelo caminho, especialmente aqui no Cabo Horn. Especialmente. Que é o lugar da navegação mais dura, mais tensa de todo o percurso. E essa história da abertura do canal do Panamá também é outra coisa. A quantidade de gente que morreu. Sério, pra fazer? Morreu na obra, tá morreu de malária, né? Centenas? Milhares. Foi uma obra faraônica para a época, mas custou a vida de muita gente. Porque era muito precário e a região é muito inóspita. Morreu muita gente, muito trabalhador de malária, né? De febre amarela. Mas o canal foi a salvação do 25 comércio. mil pessoas. Ô, louco. O canal foi a salvação do comércio, né? Porque ele encurtou. E agora teve essa briga aí entre China e Estados Unidos, né? Pelo controle aí, né? Inclusive a curiosidade é que a largura dos navios, ela é limitada pela largura do canal do Panamá. Como? A largura dos navios é limitada pela largura do canal do Panamá. O cara fazer um navio, um porta-container, por exemplo, gigantesco, que não passe no canal, não adianta nada. Senão ele não consegue atravessar o É a canal. mesma coisa do canal de Suez, né? Lembra o navio que entalou o canal lá? Aquele lá, Ele passava, mas só que ele deu o azar de fazer assim e ele entalou todo mundo. Né? Cara, barbeirão. O problema dos canais é isso, eles exigem uma navegação muito precisa, né?